Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, contempla-me, em seu amor me apegarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A palavra da cruz é um tema fundamental do Evangelho. Muitos cristãos, por ignorarem a cruz, têm ficado com seus próprios pensamentos e opiniões, ao invés de ficarem com a palavra da cruz. Renunciar seus pensamentos está descartado por quem ignora a cruz de Cristo. A palavra da cruz significa a redenção, a justificação e a salvação que Cristo conseguiu para os pecadores ao morrer. E quem se depara com Cristo e sua cruz morre para esse mundo e vive para Deus, conforme nós podemos confirmar em Romanos 6, capítulo 10, que você possa ler essa escritura. Nesse momento, Paulo faz uma advertência sobre os inimigos da cruz, que contrariam todo o significado da crucificação. Cristo morreu para que o pecador viva longe do pecado e de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E não para que ficássemos flertando ou namorando com o pecado e ainda tentando justificar. Nesse caso, vale a pena definir o que é pecado, segundo a Escritura, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. O pecado é a transgressão de tudo o que Deus revelou através dos seus servos no Antigo Testamento, através de Moisés e os profetas, e no Novo Testamento, os apóstolos e os profetas também da Nova Aliança, conforme nós podemos também observar em Efésios 2:20. A igreja ela está fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Paulo está lidando nesse momento com os inimigos da cruz, que eram materialistas, piores do que os judaizantes que ele menciona na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 2. Os judaizantes, eles estavam prejudicando o trabalho, querendo trazer coisas da lei para a nova aliança. Só que agora, esses inimigos da cruz de Cristo, materialistas, estão de alguma forma trazendo o pecado para o meio do povo e dizendo que está tudo bem.
Satisfazer seus próprios desejos é uma insanidade, porque despreza a cruz de Cristo. É importante nós levarmos em consideração. Esses inimigos da cruz são aqueles que querem beneficiar-se de Cristo ou de tudo que Cristo trouxe através da cruz, mas ao mesmo tempo querem agarrar-se aos prazeres desse mundo. Havia um grupo no primeiro século que não conhecia nem uma lei moral. Os pagãos, os incrédulos, supondo que o cristão pudesse servir a Deus com a mente e com o espírito e que o procedimento do corpo não importava. Porém, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, essa palavra: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E ainda na mesma carta, no capítulo 6, versos 19 e 20, está escrito: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E essa mensagem era desprezada por aquelas pessoas e é também hoje. Muitas pessoas acham que podem fazer o que querem com o seu corpo. Eles diziam que Cristo salva a alma, mas não o corpo, o qual podia continuar fazendo o que bem desejasse. Contra esses falsos cristãos, Paulo disse, repetidas vezes, advertindo, até chorando, pois percebia claramente o resultado desastroso desse procedimento libertino. Ou seja, nós não devemos ter prazer em corrigir os que vivem no pecado, mas devemos chorar por saber do resultado, caso não haja arrependimento. Paulo disse, pois está escrito, o destino deles é a perdição. O fim, a recompensa final de quem pensa que pode fazer o que quer e como quer com o seu próprio corpo, é a perdição, que significa destruição, ruína, perda da vida eterna. O castigo dos injustos é eterno. Jesus disse, onde haverá choro e ranger de dentes, e onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Cristo morreu naquela cruz horrenda para nos livrar do desastre eterno, e não para que fizéssemos o que queremos ou o que desejamos. Paulo diz que o Deus deles, ou dessas pessoas, é o ventre. O Deus, o objeto de sua devoção e vida, a força controladora e motivadora dos inimigos da cruz era o ventre, que simboliza os apetites, os desejos carnais e sensuais, ou o culto ao próprio corpo. Não praticavam o domínio próprio, pelo contrário, viviam na glutonaria, na bebedice, na imoralidade sexual, satisfazendo todos os desejos e tentando convencer outros de que não tem nada a ver, que é o discurso de hoje. Deus quer a alma e não o corpo, dizem tais professos cristãos, ainda hoje. E com esse discurso esquecem e não querem nem ouvir que o cristão deve glorificar a Deus com o seu próprio corpo, como nós vimos em 1 Coríntios 3,16. Quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá.
A glória deles, Paulo diz, está naquilo que deviam se envergonhar. Os inimigos da cruz gloriavam-se ou orgulhavam-se daquilo que deveria causar vergonha. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno, para a destruição eterna. E cristãos que deveriam dar ao mundo uma oportunidade de refletir sobre sua vida e conduta, acabam fazendo as mesmas coisas e caminhando orgulhosos de suas práticas mundanas. Paulo diz: eles só pensam nas coisas terrenas. Os inimigos da cruz contrariavam completamente as exortações que Paulo, inspirado por Deus, havia dado. Ao invés de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e prosseguir para o alvo supremo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que nós vimos no capítulo 3, versos 14 e 15, não. Preocupavam-se com as coisas materiais, com os seus próprios desejos e as suas vontades e nada mais. Certamente, quem não consegue encontrar satisfação na cruz vai correr atrás das ofertas desse mundo de trevas. Seus interesses, pensamentos e atenção estavam concentrados nos assuntos deste mundo, ao invés de suas conversas e assuntos girarem em torno da pátria celestial, das promessas que Deus nos faz. Sempre giram em torno dos próprios desejos e vontades. Não pensavam nas coisas lá do alto, preferiam e ainda preferem o tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Jesus ensinou que não há proveito nisso, pois o que adianta tudo isso e no final perder a alma? Reflita sobre isso. Como você tem se colocado ao lado da cruz? Como amigo ou inimigo? Jesus disse: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. João 15:14. Leia essa escritura e descubra por si mesmo quem são os inimigos da cruz de Jesus. Antes da transferência para a eternidade com Jesus, existe a obediência na existência terrena que temos nesse momento. Você é amigo ou inimigo da cruz de Cristo? Pense sobre isso. Deus te abençoe e te guarde. Em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte vi.